Olá, minha amiga, olá, meu amigo produtor de leite e olá, você, futuro produtor de leite. Hoje, então, vamos falar sobre o custo da silagem de milho que eu produzi aqui na minha propriedade. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, eu sou um pequeno produtor de leite aqui de Santa Catarina e eu uso a silagem de milho como complemento na produção do leite das minhas vacas, né? A silagem de milho ela é amplamente usada pelos pecuaristas leiteiros em todo o Brasil. Alguns não usam, mas a maioria acredito que use. E eles usam como volumoso principal, como volumoso secundário ou até mesmo como uma estratégia quando falta alimentos em períodos de seca ou escassez de outro volumoso. Eu uso como um volumoso secundário. O meu volumoso principal é a pastagem, tanto pastagem de inverno, tanto pastagem de verão. Mas então a silagem de milho eu uso como um complemento, né, dentro da dieta das minhas vacas. A silagem de milho é muito importante na produção de leite, ela dá muitos nutrientes, né, para a produção de leite e é um volumoso fundamental para a produção de leite dentro da minha propriedade e assim dentro de outras propriedades. Então é fundamental, de extrema importância, que sabemos o custo de cada quilo de silo. Tá? Futuramente, saber quanto é que vai estar sendo o custo de produção de cada litro de leite. E também para vermos qual o futuro que vamos dar para a propriedade leiteira, né? Para ver quais planejamentos fazer futuramente, talvez investir mais, investir menos. Enfim, isso aqui é um norte, né? Com a conta, sabendo quanto é que custou, a gente vai conseguir enxergar o que poder fazer futuramente para melhorar na pecuária leiteira, tá bom? Então vamos lá, gente. O custo da silagem. Eu preparei a terra, certo? Eu fiz a descompactação de solo, gradagem e fiz o plantio de matéria verde, lá no inverno já. Tá? Então, a compactação, a preparação do solo, já conta, né? Eu preparei o solo lá no inverno e plantei depois no verão, mas já conta para a safra, né? Afinal, faz parte do planejamento para a lavoura de milho seguinte. Então, a preparação do solo me custou R$ 300, tá? Me custou R$ 300. Então, logo a preparação do solo, lá no inverno ainda, descompactação e gradear, eu fiz a adubação verde, a semente da adubação verde. Eu usei um kit Raix, né? Então, foi usado centeio, foi usado nabo forrageiro, foi usado ervilha forrageira, foi usado aveia, né? Tudo para adubação verde para esse milho. Então, conta junto também. Essa adubação verde, a semente me custou R$ 1.070. Quando começou o ciclo de plantio de milho, a primeira coisa que eu gastei foi na semente, certo? Então, a semente de milho. A semente de milho eu comprei 4 bolsas, plantei 4 bolsas de milho, que me custou, no total das 4 bolsas, R$ 3.600. Eu usei para plantar esse milho fertilizantes, né? O adubo, fertilizantes. Eu usei 500 kg por hectare de fertilizante. Vou até botar aqui. E deu um total de 40 sacas. Eu plantei 4 hectares, deu um total de 40 sacas, tá? De 50 kg. Cada saca dessa me custou R$ 250. E deu um total de R$ 10.000. Então isso aqui já foi um fator, né, que fez encarecer bem esse preço do adubo, fez encarecer bem o quilo do milho, o quilo da silagem, né? Nunca chegamos antes em patamares de preço de adubação nesse nível como chegamos esse ano, no ano de 2022, né? Então isso aqui fez encarecer muito, tá? Mesmo estando caro, eu não diminui nem 1 quilo.
estando esse preço, eu ia botar essa mesma quantia, tá? É fundamental colocar isso aí. E para o trator plantar, né? Eu terceirizo a semeadeira, o trator lá para plantar. Então, o serviço para plantar, serviço de plantio deu R$ 1.500. Tá? Depois, né, o milho nasceu, tem os defensivos para passar, né? Passar os venenos lá para o controle de ervas daninhas e um pouco de controle de cigarrinha eu usei. Então, aqui também, os defensivos, Roundup, né? Roundup, Soberan, Primólio, enfim, deu R$ 1.800. Os defensivos, tá? Depois a ureia. Vem a ureia, passar a ureia. Ureia ou nitrogênio, né? Bom, eu usei 25 bolsas da ureia branca, tá? 25 bolsas da ureia branca no preço de R$ 210. E mais 28 bolsas da ureia protegida, no preço de R$ 205. Aqui outro fator também que nunca chegamos a esse patamar de preços, né? Preço da ureia. Isso aqui também influenciou muito no preço final do quilo de silagem, do preço da ureia. O preço do fertilizante foi o que mais influenciou esse ano, tá? Então o total, né, dessa ureia usada, tanto a ureia protegida, eu uso primeiro a ureia branca na primeira aplicação, né, e a segunda aplicação eu uso a ureia protegida. O preço total deu 10.990 da ureia. Logo após, então, deu tudo certo. Pessoal, alguns do processo aqui dessa lavoura de milho tem tudo no meu canal aí. Até eu vou botar esse vídeo numa playlist da silagem de milho. Vocês vão estar podendo acompanhar desde lá da época que tinha a adubação verde, até as épocas que deu muita chuva, outra época deu seca, época que eu passei o nitrogênio, até a época da colheita, tá? Tem tudo um pouquinho ali, então eu vou botar ali uma playlist aí para quem não acompanhou ou tá podendo acompanhar, tá? Então o milho se desenvolveu lá mesmo com os extremos climáticos, uma hora muita chuva, uma hora frio, outra hora pouca chuva, seca, né? Mas deu o que deu lá, tá? Então depois veio a colheita. Há pouco tempo agora, né? Todo o serviço de colheita, o trator terceirizado para ir lá colher lá na roça, cortar o milho, o trator para puxar e a compactação fui eu mesmo que fiz com o trator do meu pai. Mas eu pago a mesma coisa, pago a horinha ali certinho, mesma coisa, tá? Não é o mesmo preço comercial, ele faz um descontinho ali, mas eu pago igual, tá bom? Então, deu R$ 4.830 todo o serviço de colheita. E logo após vem a lona, então, para cobrir, né? O plástico. R$ 1.080. Então aqui está todo o custo de produção da silagem, que no total deu R$ 35.170. Tá? Esse aqui é o custo total da produção da minha silagem em 4 hectares de terra, 4 bolsas de milho, tá bom? Então agora vamos dividir esse número aqui, esse resultado, pela quantidade de silo que deu. Então foi plantado 4 hectares, né? Plantado 4 hectares. O custo de cada hectare foi de 8.792,5 por hectare, tá? Esse foi o custo por hectare do silo pronto lá debaixo da lona. A produção total foi
de 40, uma média, tá? De 40 toneladas por hectare. Vezes 4, tá? Vezes 4 hectares, igual a 160 toneladas. Então, a minha produção total foi de 160 toneladas esse ano, tá? A minha lavoura. Então, vamos pegar esses 160 toneladas aqui e vamos dividir por 35.170. Custo de produção total por quilo, né? Vai dar aproximadamente vai dar aproximadamente 22 centavos. Então, cada quilo que eu produzi de silagem me custou 22 centavos esse ano, tá? Então, 160 mil quilos aí me custou 22 centavos por quilo para ser produzido, tá? Então, a tonelada vai me sair a 220. Não é um preço tão fora, porque fosse para mim comprar aqui na região, tá 45 centavos o quilo, tá? Então sairia 450 reais a tonelada. Assim eu fiz praticamente pela metade do preço. Não tá tão ruim. Eu esperava mais, eu precisava mais, mas não tá ruim, tá bom até. Então a média desses 4 hectares produzidos, plantados, deu a média de 40. Mas tem algumas áreas que deu menos de 40, né? Isso aqui é a média, outra área mais. Eu esperava 50 por tonelada por hectare, para poder suprir toda a minha demanda durante um ano, para minhas vacas e para todos os meus animais, tá? E nesses 4 hectares, quem acompanha o canal viu que eu plantei primeiro 2 hectares, depois mais 2. Como eu falei, vai estar aí, vocês vão estar podendo acompanhar. Então, uma roça eu colhi mais cedo, né? 2 hectares eu colhi mais cedo e 2 hectares eu colhi agora há pouco tempo. Deu uma diferença de quase um mês assim. Então, aqui tem uma grande diferença também. 2 hectares, os primeiros 2 hectares que eu plantei, deu 70 toneladas. Né? Uma média de 35 toneladas o hectare. Ó, se a gente dividir essas 70 toneladas, tá, pelo preço total, esse preço aqui praticamente é igual para as duas lavouras. Foi praticamente igual. Mudou pouca coisa. Então, se a gente dividir isso aqui por 2, né, para cada 2 hectares, vamos dividir isso aqui no meio, esse valor total, deu 17.585. Tá? Dividindo o valor total em 2. Então, esses 2 hectares que eu plantei primeiro, a minha primeira lavoura, deu um custo de 0,25. 25 centavos por quilo. Então, veja já como ficou mais caro. Né? Eu produzi menos nos 2 hectares, a primeira lavoura eu produzi menos, ficou mais caro, 25 centavos. Já a segunda roça que eu fiz, a segunda lavoura, me produziu 90 toneladas. Uma média de 45 toneladas por hectare. Então, as duas juntas, né, deu a média de 40, o total. Mas então, a segunda lavoura produziu mais, produziu 45. Vamos dividir também pela metade do preço total, que é 17.585. Vai dar igual a aproximadamente 19 centavos. Então, olha só, se eu conseguisse ter produzido tudo, uma média de 45 toneladas por hectare, tinha saído a 19 centavos o quilo do silo, né? Bastante diferença para 22 centavos. E se eu produzisse 50 toneladas por hectare, diminuiria bastante ainda. Então, o que a gente pode tirar com isso? Que o custo de produção foi alto, devido aos insumos mais caros esse ano. Mas se eu produzisse mais, certamente o meu custo diminuiria, certo?
Mas como eu vou produzir mais se eu já usei uma boa quantidade de adubo, usei adubo bom, usei uma boa quantidade de ureia, né? Então, como é que eu vou conseguir produzir mais? O grande defeito da minha produção aqui que faltou foi a água no tempo certo, chuva no tempo certo, né? Calor no tempo certo e veio a seca também. Então, eu tive alguns problemas nesse sentido, climático. Então, como eu posso tentar amenizar isso para a próxima safra? Eu vou estar usando provavelmente as mesmas quantias de nitrogênio, de ureia, mesma quantia de adubação. Então, o que me causou maior problema foi o tempo, né? Como então eu posso tentar amenizar o tempo? É lá no início agora que vai vir o inverno, na adubação verde. Se eu botar uma camada maior de adubação verde agora, tentar fazer uma camada maior, vai ter uma cama maior, né? Uma proteção do solo maior, que no tempo de seca vai acumular mais água. E também erva daninha, também teve eu fiz quase 2 aplicações em alguns lugares para controle de erva daninha. Se eu fizer uma cama maior de matéria verde, então eu consigo controlar isso também. Então eu vou gastar um pouco mais agora na adubação verde que vai vir agora no inverno. Eu vou gastar em uma semente um pouco mais cara e vou gastar talvez em adubando ela agora no inverno, para dar uma camada maior, para depois no verão, quando eu implantar o milho, ter uma camada orgânica boa, né? Que protege mais em caso de seca, que foi o que mais judiou o milho, a seca. Então, conseguir absorver e manter mais umidade no solo. Então, isso é o que eu vou tentar investir agora esse ano a mais, tá? Então, isso é um planejamento futuro já que eu quero fazer, tá? Para tentar baratear o custo de produção de silagem para o próximo ano. Mas agora vamos a mais planejamentos, tá? Essa quantia de silagem, 160 toneladas, é o suficiente para mim? Será que é o suficiente para mim manter o meu rebanho durante um ano? Até eu plantar de novo, até eu colher de novo? Vamos ver? Então agora a gente quer saber, ó, trovada, deu para escutar a trovada? Vamos tentar fazer rapidinho para não faltar energia, né? Então vamos tentar saber quanto que eu preciso. Quanto que eu preciso para manter minhas vacas? Tentar saber? Não, tem que saber, né? Tem que saber quanto que precisa. Então vamos lá. Eu tenho 20 vacas em lactação, tá? Ao longo do ano. É uma média, eu tenho 22 vacas, meu rebanho de 22 vacas. Mas ao longo do ano, então sempre vai ter vacas secas, média de 2, 3, mas média de 2. Então eu vou ter 20 vacas dando leite, tá? 20 vacas que consomem uma média de 25 quilos de silagem em dia. Por 305 dias, né? 20 vacas em lactação, elas consomem uma média de 25 quilos dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende da oferta de pastagem que tem, mas eu boto uma média de 25 quilos por dia de silagem, tá? E elas dão leite, né? Vaca dando leite 305 dias por ano. Então, só isso aqui vai me dar um total, eu vou precisar isso aqui, né? De 152 mil quilos. 152.500 quilos, né? Então, 152 menos 160 mil quilos que eu produzi, então tá de boa. Vamos dizer então que até sobrou um pouco. Mas o resto dos meus animais. Tem que lembrar ainda que eu tenho mais 2 vacas secas, né? O total do rebanho é 22, então eu tenho mais 2 vacas secas e mais novilhas. No total, eu tenho 10 novilhas. São novilhas de idades variadas, tá? E 2 vacas secas. Eu vou botar que elas consomem, elas às vezes elas não vão consumir isso, às vezes vão consumir bem menos, às vezes elas podem consumir mais, depende como vai estar a pastagem ao longo do ano, tá? Elas aqui não exigem muita a nutrição, a novilha, claro, tem que se desenvolver. A vaca seca já no primeiro mês seco não precisa
de uma nutrição muito forte, né? Ela pode ficar só à base de pasto se tiver pasto. Depois, então, ela vai para silagem no último mês. Mas eu vou botar uma média aqui, tá? De 10 kg dia. Que elas consomem 10 kg dia. Então, 12 animais, contando as novilhas mais as vacas, vezes 10 kg dia, vezes 360 dias. 360 dias, tá? Gente, duas vacas secas sempre vai ter. 2 ou 3 vacas secas sempre vai ter, tá? E as novilhas vão estar comendo também, 360 dias. Então tem que calcular os 360 dias. Vou dizer que eu não consumo isso tudo, eu acho difícil consumir isso aqui tudo, tá? Mas eu não vou contar com leite no meio da vaca, tá? Não vou contar com isso. Eu prefiro me prevenir. Eu não gosto de passar apuro. Ninguém deve passar apuro, tem que se prevenir, tá? Então, eu prefiro fazer uma conta acima, maior, que eu vou precisar a mais do que faltar, tá? Então, meu déficit vai me faltar 43.200 quilos. Isso aqui está me faltando para tratar esses animais. Como eu disse, talvez eu não precise usar, mas eu prefiro usar. E agora? Né? Então, eu tenho as seguintes opções. Plantar safrinha de milho, mas eu não vou fazer essa opção, pois tem muita cigarrinha e o milho que já está um pouco mais tarde lá, que é vizinho, que é do meu pai, tem bastante enfesamento, então eu não vou arriscar fazer safrinha. Para mim fazer safrinha, só uma bolsa ia dar 30% a menos, então eu ia estar falando em torno de 25 toneladas por hectare, se tudo der certo, 25 a 30, então eu já precisaria plantar mais 2 bolsas. Olha, o custo vai ser igual, o custo de plantar. Então o meu custo vai aumentar, o custo de silagem, né, o custo do quilo por silagem vai aumentar muito, então eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou plantar sorgo, vou plantar 2 hectares de sorgo. O sorgo, né, especial para silagem. Já que, por sua vez, as novilhas e as vacas secas não precisam, né, de uma silagem de alta qualidade. O sorgo é bom também, só não é comparado à silagem de milho, né? Então eu vou plantar o sorgo para suprir essa quantidade aqui, tá? E ainda também estou pensando em talvez comprar a silagem do milho do meu pai. O meu pai, ele produz o milho também, só que o milho dele é para colheita. E eu estou pensando em guardar mais extrato futuramente, né? Porque assim eu vou tá no meu limite, eu vou estar só girando. O que eu posso fazer também? Eu também posso descartar alguns animais. Eu tenho uma vaca, uma preta ali, que quem me acompanha sabe que eu já tinha que descartar ela. Eu falei até que eu tinha vendido, mas com a baixa do gado, depois o cara deu para trás no negócio e está ali até hoje. Então eu podia vender até mais barato, descartar mais uma ou outra, 2 vacas ruins, que já ia diminuir esse meu consumo aqui. Não até esse ponto, né? Mas então eu podia fazer algum manejo, mas eu não quero isso, eu quero evoluir um pouco. Né? Hoje eu tenho 22 vacas, eu quero chegar a pelo menos 25 vacas em lactação. Isso dá um total de 28 a 30 vacas no total do rebanho total. Né? Vacas, falando em vacas, menos novilhas. Né? Então, eu quero evoluir. E para isso, talvez então eu compre o milho do meu pai. Nós estamos em propostas aí, mas enfim, futuramente aqui no canal a gente vai estar falando sobre isso, vou estar mostrando a evolução para vocês e os planejamentos que a gente vai fazer. Então hoje vimos então o custo da produção de cada quilo da silagem, né, aqui para a minha propriedade. Espero que tenha ajudado você, espero que você faça essas contas também. Pessoal, assim, é um monte de número, parece ser difícil, mas não é nada difícil não. É só você sentar
Aí pegar tudo as anotações que você tem, somando, diminuindo, multiplicando, subtraindo, né? Dividindo, que você consegue. Não é nada demais. Eu não sou nenhum matemático. Meu Deus do céu, eu era muito burro, burro mesmo na escola, em matemática. A matemática eu comecei a aprender mais lá quando eu trabalhava de pedreiro. Lá eu precisava usar no meu dia a dia, então eu usava. E hoje, para fazer essas contas aqui, eu escrevo tudo aqui, mas eu tenho uma colinha aqui comigo, tá? Eu não tenho tudo na cabeça, não. Eu sou muito ruim de gravar número de telefone eu sou ruim de gravar. Todo número que tem, meu CPF eu consegui gravar faz pouco tempo. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você acha que é muitos números e você não vai conseguir fazer, tem medo de fazer. Não, tenha paciência, nem que leve um dia inteiro para fazer isso. Não tem importância. Você vai gastar um dia, mas vai planejar para um ano, né? Vai planejar para 2 anos. Você vai conseguir ter a visão do seu futuro, tá? Então é muito importante saber desses números aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima e um grande abraço a todos.